Abra sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Eu quero começar falando daquilo que seria a mensagem da terça-feira à noite, mas o Senhor, na sua soberania, decidiu fazer algo diferente aqui nesse lugar. E eu confesso que saí daqui maravilhado, extasiado, anestesiado e qualquer outro sentimento que você possa classificar aí, eu também tive. Foi muito especial. Deus falou de uma forma muito clara, muito objetiva conosco, e essa manhã mais uma vez Ele vai falar conosco. Capítulo 2 do livro de Neemias, a partir do verso de número 1, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para lhe oferecer. E eu nunca antes tivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. Olhe para o seu vizinho e diz assim: marquei prazo. Diz assim: qual o teu? Verso 7 diz: e ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, e para os muros da cidade, e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei me as deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. A boa mão do meu Deus era comigo. Então fui ao governador da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, o Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos da aliança em realengo. Então, eu queria compartilhar com você essa palavra e entrar já no texto. Esse texto vai dizer no versículo de número 1, que no mês de Nissan, ou seja, 4 meses depois que Neemias ouve a respeito da desolação que a cidade dele materna estava, ele vai até diante do rei. O nome do rei era Artaxerxes. Na verdade, esse nome Artaxerxes era um título que era dado a todo rei persa. Assuero, e talvez em algumas versões esteja Assuero. Assuero era um nome também dado a todo rei. Então, quando você lê Assuero, era falando dos medos, e quando você vê Artaxerxes, está falando dos persas. E ele tinha esse título, e o Neemias ele era copeiro do rei. E o que era essa servidão de ser um copeiro? Acho que eu já falei aqui, mas vale a pena ouvir de novo. O copeiro era aquele que servia ao rei e servia o vinho diante do rei. E era uma posição de muita responsabilidade, confiança, isso também, honra, obrigado. Era uma posição de muita honra, porque ninguém chegava diante do rei. Era uma posição assim, onde poucos se aproximavam. E ele se aproximava para servir o vinho. E além de ser uma posição muito honrada, também era uma posição de muito perigo, porque ele tinha que, antes de servir o vinho para
servir o vinho para o rei, ele tinha que... Pode beber, rei. É a honra. Pode beber. Escuta, se tivesse algum tipo de envenenamento, quem morria primeiro? Neemias. O rei não podia morrer, mas o Neemias, ele colocava a vida em risco para salvar a vida do rei. Não vou falar isso. Vamos lá. E a Bíblia diz assim: eu nunca antes tivera triste diante dele. No versículo 1, 2 e no verso 3, esse termo triste ou tristeza vai se repetir 4 vezes. 4 vezes Neemias fala, na verdade ele fala por 2 vezes triste, e o rei fala uma vez triste, e depois o rei vai falar: isso não deve ser outra coisa senão tristeza do coração. E aqui eu quero começar a minha mensagem desse dia de hoje dizendo que nem a maior desculpa que Neemias poderia usar, ele estava usando, mas ele estava sempre diante do rei. Escuta, ele estava triste, e uma tristeza tão grande no coração dele, mas ele estava na presença do rei. Eu quero dizer para você, nós estamos em obra, e para essa obra de Deus acontecer na nossa vida, nada pode ser maior do que o nosso desejo de estar sempre, todos os dias na presença do rei. Eu estou passando por escassez, esteja na presença do rei. Eu estou triste, na presença do rei. Eu estou feliz, na presença do rei. Eu estou muito magoado, na presença do rei. Eu estou muito alegre, na presença do rei. Eu fui muito traído, na presença do rei. Eu estou cansado, mas estou na presença do rei. Eu estou descansado, também estou na presença do rei. Independente de qual seja a situação que você esteja inserido, viva na presença do rei todos os dias, meu irmão. Sabe, Neemias, ele estava na presença do rei, ainda que triste, e servir o vinho, triste na presença do rei, denotava alguma coisa, apontava alguma coisa. Tudo para o rei era suspeito. Ele tinha que primeiro provar o vinho. Provou, não morreu, beleza. Mas por que está triste o teu rosto? Escuta, Deus está fazendo uma pergunta hoje para a gente. Por que está triste o teu rosto? Isso não deve ser outra coisa senão a tristeza do coração. Eu quero dizer para você que a tristeza do teu coração, Deus está aqui. E quando a gente está na presença do rei, a tristeza do nosso coração, ela é transformada em alegria e em projetos, abençoadíssimos. O grande problema é que a gente não consegue transformar nossas tristezas em projetos que vão mudar e transformar a vida de outras pessoas, é porque no momento da nossa tristeza, a gente se afasta do lugar que não era para a gente se afastar. A gente se distancia de onde não era para a gente se distanciar. Eu não posso me afastar do altar, eu não posso me afastar da presença do rei, eu não posso deixar de estar sempre na presença do rei. E não importa aquilo que eu estou passando. Escuta, quantas foram as vezes que eu já subi aqui nesse altar. Cara, eu estava muito quebrado. Eu abençoei a sua vida, mas eu estava todo quebradinho. Quantas foram as vezes, sabe, que nós ministramos uma palavra, tanto eu quanto a pastora, que abençoou, enriqueceu a sua vida, e a gente estava muito pobre, e a gente estava caído demais, mas a gente estava na presença do rei. Escuta, depois de cumprir aquilo que é a missão de Deus na minha vida, abençoar alguém, estar na presença do rei e poder ser uma bênção para alguém, escuta, Deus também vira uma chave e muda a minha sorte. Quantas foram as vezes que eu cheguei aqui, meu irmão, aqui nesse altar aqui, mas tão moído, tão desgastado,
estão passando por momentos tão terríveis, mas escuta, ao subir aqui e não negociar, estar na presença do rei, foi uma virada de chave na minha vida. Pastor, aconteceu o que aconteceu na terça-feira? Não aconteceu nada com ninguém aqui, ninguém viu anjo voando, ninguém viu fumaça, fogo, som de trombeta, mas aqui dentro mudou tudo. Sabe por quê? Porque eu estava no lugar certo, eu estava na presença do rei. E eu quero dizer para você nessa manhã: não se afaste da presença do rei. Você pode dizer aí para 3 irmãos: não se afaste da presença do rei, meu irmão. Pastor, mas eu estou triste. Vai para a presença do rei. Pastor, estou duro. Vem a pé para a igreja, mas fique na presença do rei. Pastor, me feriram. Na presença do rei, onde você vai ser curado. Pastor, mas me magoaram. Na presença do rei é onde eu encontro saúde para a minha vida emocional. É na presença do rei. Você já sabia que muita gente já me feriu? E você? Estou olhando para você. Escuta, mas eu não deixei a presença do rei. Não abandonei a presença do rei. Porque é na presença do rei onde Deus me refaz, cura a minha vida e me faz olhar para quem me feriu com um olhar de misericórdia e compaixão. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que essa obra aconteça. Sabe, a gente está em obra, irmão, e eis que te digo que a obra está cansando, mas a Bíblia vai dizer em Isaías: quem espera no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu tô desse jeito, estou esperando no Senhor. E quem espera no Senhor, Deus dá força, e Ele sobe com asas, com águias, corre, não se cansa, caminham, não se fadigam. E eu quero declarar que a igreja vai viver esse tempo em nome de Jesus. Amém? Essa semana vai ser uma semana de muito trabalho, muito trabalho. Vou começar a mexer em algumas áreas da igreja aí que vão dar bastante trabalho. Mas a gente vai concluir essa obra. Olha o que diz o texto, versículo de número 4. Neemias vai triste, mas vai servir o vinho para o rei. Ele vai servir, o rei diz assim: por que está triste o teu coração? Aí ele fala: como não vou ficar triste no meu coração se o lugar do sepulcro dos meus pais está tudo destruído? E aí o rei faz uma pergunta, versículo 4: disse-me o rei, que me pedes agora? Escuta, você só vai ouvir isso se você estiver na presença. Se você não está na presença, você não vai ouvir. O que você tem para me pedir? Ô Denilson, que bom te ver. O que você tem para pedir? O que você tem? O que você tem para pedir? Escuta, o Neemias estava lá. Estou triste, mas estou na presença, está servindo. De repente o rei rompe o silêncio e fala: o que está triste em você? Isso não é tristeza, se não é tristeza segundo o coração. Aí o Neemias fala da situação dele: como é que eu não vou ficar triste se o lugar dos meus parentes está tudo arrebentado lá, muro destruído, porta queimada? Essa é a minha condição, rei. Aí o rei faz uma pergunta: disse-me o rei, que me pedes agora? Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa manhã de hoje é: conta a tua história para o rei hoje, meu irmão. Hoje é dia de você contar a tua história para o rei. Hoje é dia de você abrir o teu coração para Jesus e falar: ó, a história é essa aqui. Sabe, pensa se Jesus aparecesse para você hoje, Vinícius, e falasse assim: o que você tem para me pedir hoje? Dai, o que você tem para pedir hoje? Ai, Senhor, aleluia, oh glória. Marcão está lá na intercessão, ó. Oh meu Deus, faz ela pedir certo, Senhor. Pensa, Cal, se Jesus aparecesse hoje para você, fala assim: Cal, pede o que você quer agora. Qual o seu pedido agora, Roberto? Qual o seu pedido, pastor Mauro? O rei diz para o Neemias: que me pedes agora? Escuta, essa fala do rei não é uma fala comum. O rei não ficava para todo mundo, Noemi: me pede, o que você quer agora? Não. Chegar diante do rei já era
algo muito difícil, o acesso era muito difícil. E estar diante do rei, e o rei ainda dizer: o que você me pede agora, José? Era algo muito além. Escuta, se hoje o Senhor, que não é como Artaxerxes, um rei inacessível, um rei que ninguém pode chegar diante dele, não, a Bíblia diz que nós podemos nos achegar diante dele através do seu sangue. Eu posso me achegar diante dele e adorar a ele. E quando eu estou na presença dele, a Bíblia vai dizer que os ouvidos dele estão atentos à oração que é feita nesse lugar. A Bíblia ainda vai dizer que as mãos dele não estão encolhidas para abençoar, mas as mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar. Diferente do rei Artaxerxes, eu quero dizer para você, hoje, se ele dissesse para você: me pede agora, Aline, o que você quer agora? Será que você teria um projeto agora? Será que você teria um sonho? Será que você teria agora uma história para contar para o rei? Só que olha o que diz o texto: que me pedes agora? Então, o que o Neemias vai fazer? Ah, meu Deus, o Neemias era crente, irmão. O Neemias ora a Deus, e depois de orar ele vai dizer: rei, se é do teu agrado, se o teu servo achar graça, mercê em tua presença, eu te peço, me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Escuta, meu irmão, Neemias tinha uma missão definida. Ele sabia: eu preciso fazer isso. E eu ouvi algo esses dias que mexeu comigo. E eu comecei a questionar algumas coisas diante do Senhor. Comecei a avaliar algumas coisas na minha vida. E se você está tomando nota, anote aí: o cumprimento da missão destrava os tesouros escondidos para a minha vida. Quando eu cumpro a missão que Deus tem para mim, os tesouros que estão escondidos começam a ser liberados. Só que a gente sempre faz o curso contrário. Eu vou cavar, eu vou procurar tesouro, não acho nada, me canso, sabe, me desestimulo, fico estressado, fico chateado da vida e digo: Deus me abandonou. Quando Deus está dizendo: qual é a tua missão? Porque quando você cumpre a tua missão, Deus, Ele patrocina para que você vá no cumprimento da tua missão. Então a grande questão da nossa vida é: pastor, qual é a minha missão? Que você saia daqui nessa manhã compreendendo qual é a missão que eu tenho. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? O que Deus pensa ao meu respeito? Quais os pensamentos? Porque a Bíblia vai dizer: eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Escuta, Deus tem pensamentos. Esses pensamentos, se você quiser transformar em pensamentos, no original fala: eu sei os propósitos que tenho a vosso respeito. Escuta, Deus tem planos e propósitos para a minha vida e para a sua. E por que tem gente que vive dando murro em ponta de faca? Sabe por quê? Porque está andando em missão que não é para andar. Está fazendo coisas que Deus fala: não mandei fazer nada disso. Eu não mandei entrar em nenhum tipo de relacionamento como esse. Eu não mandei fazer negócios assim. Eu não mandei você, sabe? Ai, mas eu estou trabalhando muito. Ai, mas eu estou suando a camisa. Ai, mas eu estou fazendo isso. E Deus fica perguntando: mas eu não te mandei fazer nada disso. Você está entendendo? Você já foi aquele filho que a mãe falou assim: vai lá na padaria, vai lá no mercado e compra isso, isso e aquilo. Aí você: sim, senhora. Quando chega na metade do caminho, o Leandro está rindo ali porque eu acredito que fez com a mãe e continua fazendo com a Sabrina. Louvado seja Deus. Quando chega no mercado, não lembro o que é, mas eu acho que é isso aqui. Aí chega lá cheio de boas intenções, compra além do que era para comprar, compra o que não era para comprar, mas o que era para comprar não comprou nada. E aí chega com um sorriso daqui a aqui.
A Sabrina fala, mas eu não pedi nada disso. Sabe, às vezes a gente está nessa mesma pegada. Deus está falando, só faz isso aqui, porque o restante Ele vai garantir. Mas a gente está tão ocupado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu vou fazer mais isso, eu tenho esse projeto, eu tenho esse outro projeto, mas eu tenho isso. Quando Deus está dizendo assim, se ocupe daquilo que eu tenho para a tua vida. Neemias vai orar, sabe por que ele vai orar ao Deus do céu? Porque ele vai consultar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou triste, eu estou vendo a condição do meu povo, eu estou vendo a condição da minha cidade, eu estou vendo os muros estão derribados, as portas queimadas, mas qual é a minha missão nessa jornada? Qual é a minha missão nessa situação toda? Escuta, você já perguntou? A tua família está passando um momento difícil, você já perguntou? Deus, qual é a minha missão aqui na minha casa? Qual é a minha missão aqui nesse lugar? Eu estava ouvindo um homem de Deus. Eu estou muito impactado com a entrevista que ele estava dando. Ele sai do Brasil antes de eu nascer, 74. E ele, num tempo de oração, ele ouve Deus falar um lugar e mandando ele ir. E ele vai. E cara, que doideira! E ele sai. Só que ele tem uma visão. Na oração ele tem uma visão que ele está entrando numa casa, e nessa casa tem uma mesa. Em cima da mesa tem queijo, pão, leite. E um homem convida ele, ele senta e come pão, queijo, leite. E ele acorda desse momento com uma palavra que ele precisava ir para esse lugar. Ele fala para a esposa, deixa a igreja onde eles estavam e começa a jornada. Sem dinheiro, sem nada, só com uma visão, uma palavra. Escuta, eu tenho uma visão e eu tenho uma palavra para essa casa. Essa casa tem uma palavra, tem uma missão e tem uma visão. E a gente precisa cumprir isso, irmão. Agora escuta, esse homem vai, passa por um lugar até conseguir acessar. E ele chega no país, o país é Colômbia. E ele está num lugar orando. E de repente, ele tem a mesma visão. A mesma casa. E ele começa a orar. E ele vê de novo pão, queijo, leite. E um homem sentado. E ele come. Quando ele acorda da visão, ele diz que a boca dele está cheia de farelo, de pão e de queijo. Eu falei, Deus, que inveja, dá para fazer essas paradas comigo, não? Escuta, esse homem está hoje. Ele levantou uma igreja naquele lugar e anexo à igreja um centro de missões, onde ele tem enviado missionários para o mundo inteiro, porque o chamado dele era para treinar missionários. Eu falei, Deus. E ele, na entrevista dele, ele diz, o cumprimento da missão destrava os tesouros escondidos. Eu falei, Deus, qual a missão que o Senhor tem para mim? Eu, na hora, irmão, comecei a falar com Deus, estava sozinho no quarto. Eu falei, Deus, qual a missão que o Senhor tem para mim? Eu ria, chorava, porque eu falava, eu queria também sentir o gosto do queijo na boca. Mas ao mesmo tempo eu chorava, porque eu falava, Deus, qual a minha missão? Qual a minha missão? E naquele momento ali meu, sozinho no quarto, Deus fala assim, eu já te dei a missão um tempão e você está perguntando ainda qual a tua missão? Escuta, e ficou mais claro, o que eu tenho que fazer aqui nesse lugar? O que Deus me chamou para ser aqui nessa casa? Porque quando a minha missão está clara, escuta, eu vou ter que transpirar, eu vou ter que arregaçar as mangas, eu vou ter que me locomover, eu vou ter que em alguns momentos chegar à exaustão, mas eu sei que eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, e quando eu cumpro a minha missão,
os tesouros escondidos. Pastor, o que são tesouros escondidos? Você pode ter tesouro escondido como revelações da palavra. Você pode ter tesouros escondidos como grana para financiar a tua missão. Eu não sei qual é o teu tesouro escondido, eu sei do meu. E eu falei nesses dias, Deus, estou precisando daquele tesouro. E aí daqui a pouco, alguém me manda mensagem: pastor, uma pastora está querendo vender a igreja. E perguntou se o senhor quer comprar. E eu tinha acabado semana passada, sábado passado, Raí estava lá. O Raí, o David foram testemunha. Acabei de pregar, o pastor me chamou e falou assim: olha, o pastor Júnior deu o que ele tem, eu tenho o que eu tenho, eu quero dar para o senhor também. Eu tenho uma unção de prosperidade. Eu falei: opa, dinheiro tá bom. Pá, já catei tudo. Ele falou: pastor, Deus vai aparecer alguém que vai te falar: olha, eu tenho isso aqui, eu quero vender para você. Ainda vai falar sim para você, pastor. Eu não esqueci disso, eu gostei demais dessa parte da profecia. Falou assim: a pessoa vai falar quanto você quer pagar. Eu falei: boa visão, aleluia. Escuta aí, de repente o telefone tocou: pastor, a pastora quer vender a igreja. Me perguntou se o senhor quer comprar a igreja. Eu falei: não sei, deixa eu ver a igreja. Então vamos lá ver. Tá bom. Ainda não fui ver não, só passei em frente. Não é o que Deus tem para nós como igreja, congregação. Eu falei: eu vim no carro, fui buscar a Manu na escola, passei em frente à igreja, olhei, falei: não é aqui onde a gente vai congregar, mas o senhor quer dar isso aqui para mim também, senhor? A profecia era: quanto quer pagar? Eu não quero ofender ninguém, mas se falar quanto quer pagar, eu vou dizer quanto eu quero pagar, sem ofensa. Eu falei: Deus, o que é? Esse lugar aqui não dá, não comporta a igreja aqui, não é o lugar que o senhor tem, não é o que o senhor deu na visão para a igreja, mas o senhor quer dar isso aqui? Eu falei com a Cristiane, ela falou assim: amor, um imóvel que a gente possa ter, a gente pode fazer alguma coisa. E eu comecei a pensar na minha missão. Eu falei: Deus, eu tenho uma missão, será que isso se enquadra dentro da minha missão? Pastor, por que o senhor está compartilhando isso? Porque às vezes a gente está trabalhando em coisas que não é a missão de Deus para a nossa vida, e a gente se cansa, a gente se frustra, a gente se fere, a gente se magoa, a gente não vê nada andar e a gente fica: Deus me abandonou. Eu quero dizer para você: Deus não lhe abandonou, é você que ainda não compreendeu a missão que Deus tem para a sua vida. Você pode bater no ombro do seu vizinho, olhar dentro da bolota do olho dele com cara de profeta e dizer: você está entendendo, meu irmão? Versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse: quanto durará a tua ausência? Quanto tempo vai durar? Quando você vai voltar? E aprovei o rei me enviar. E eu marquei certo prazo. Escuta. Número 1. Neemias estava triste, mas estava na presença. Não permita que nada, nenhum sentimento, lhe tire da presença. Número 2. Quando o rei te perguntar: o que você quer? Conta a tua história para ele. Mas antes de contar a tua história, ore ao Senhor para saber qual é a tua missão. Número 3. No cumprimento da tua missão, Deus vai liberar os recursos que você precisa. E aqui eu quero abrir um parêntese para você. Se aquilo que é tua missão você consegue fazer sozinho, não é missão de Deus. Pastor, agora deu um nó. Eu repito para você e te explico. Se a missão que você falou, que é a sua missão aqui na terra, você consegue fazer sozinho, não foi Deus quem te deu, é missão sua mesmo.
Porque a missão que Deus nos dá, a gente não consegue fazer sozinho. Deus sempre vai colocar pessoas para nos auxiliar para que a gente cumpra a missão. A obra de Deus sempre é maior do que qualquer homem. Essa obra que Deus está fazendo aqui, esse tempo de obra que nós estamos aqui, é maior do que o pastor, é maior do que a pastora, é maior do que qualquer nome que exista, porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Então não existe um homem que a obra esteja totalmente dentro do controle dele. Sabe por quê? Porque se estiver dentro do meu controle, a obra é minha. Se estiver fora do meu controle, a obra é de Deus. Ele só quer que eu seja um cooperador. Você entende isso, irmão? E a gente consegue inverter a questão e achar que nós somos o dono da obra e Deus é o nosso cooperador. Não! Eu coopero, a obra é dele. Eu sou um trabalhador. Escuta, eu não sabia disso. Eu fui na feira. Padre Miguel, tem de tudo lá. Falei, eu vou comprar um capacete para a obra. Se a gente está em obra, eu vou comprar o capacete. Eu falei, Deus, eu não posso perder tempo, porque se eu chegar atrasado em casa lá, a Cristiane vai falar bastante lá. Então, me mostra onde está esse capacete. Peguei a Manu na escola e fui. Andei a feira toda para ver as frutas e depois eu falei, vou na missão capacete. Falei, Deus, onde é que está essa barraca? Porque eu preciso comprar logo esse capacete. Primeira barraca que eu parei, estava lá. Todo material de EPI, seja bem-vindo, amigão. Aceita Pix, cartão, dinheiro. Falei, tô no lugar certo. Falei, meu capacete. Aí comprei. Aí o Bill, que é um homem experimentado, vivido, é um cara cheio de conhecimentos tecnológicos. Ele falou assim, pastor, esse capacete é do senhor mesmo. Eu falei, eu comprei. Ele falou, não, esse capacete é do engenheiro. Eu falei, então não é meu não. Porque na obra, toda construção civil, quem usa o capacete branco é o cara da obra. O peão usa capacete colorido. Azul. Cadê o Sérgio? Ali, peão, na bate-estaca ali. Tá. Escuta, esse capacete não é meu. Se o dono da obra é o Senhor, esse capacete é do Senhor. Fica aqui. O meu tem que ser o azul, vermelho, amarelo, o do peão. Porque eu e você somos apenas cooperadores. Ele é que é o Senhor da obra. Ele é que é o dono da obra. Ele é que chega com a prancheta dele. Vamos lá, Júnior. O que você fez aí na obra? Como é que está esse louvor aí? Senhor, está dando um trabalho terrível, meu Deus. Meu Pai do céu. Como é que está o som? Senhor, essa obra, então, meu Deus. Meu Deus, essa obra está uma luta, meu Senhor. Escuta, eu só presto conta. A gente só é trabalhador aqui na obra de Deus. Você está entendendo isso? Porque senão a gente vai inverter. A gente vai achar que a obra é nossa. A gente vai achar que nós somos donos da igreja. Nós vamos achar que nós somos senhores de alguma coisa. Aí tem o irmão que é o líder Nada contra a turma da cozinha, tá bom? Mas cozinha, irmão, que lugar complicado para dar problema. Eu acho que deve ser o cheiro do óleo que deve entranhar no cérebro, deve dar algum problema. Caramba, desde que eu já tive vontade de acabar com a cozinha da igreja, irmão. Aí, a irmã é responsável pelos talheres da igreja. É a líder do... Oh, meu Deus, eu acabei falando. Ela é a líder dos talheres. Se alguém pegou o talher e não botou alinhado do jeito... Alguém entrou aqui, pastor. Alguém entrou aqui. Isso está uma bagunça nessa igreja. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
A gente está em obra e a gente vai entender qual é o nosso papel. Nós somos só servos. Nós estamos aqui só para servir. Está dando para entender, sim ou não? Neemias marcou certo prazo, em último lugar. Escreva. Sai daqui nessa manhã. Escreve o teu projeto. Pastor, Deus me chamou para ser missionário. Escreve para onde você vai. Pastor, Deus me chamou para dar alimento para um morador em condição que estão na rua. Escreve teu projeto. Pastor, Deus me chamou para cuidar de criança carente. Escreve o teu projeto. Pastor, Deus me chamou para cantar. Escreve o teu projeto. Pastor, Deus falou que eu vou gravar uma música. Escreve o teu projeto. Pastor, Deus falou que eu vou ser jogador de futebol. Escreva o teu projeto. Qual é a tua missão? O que Deus quer para você? Qual é o teu plano de vida? O que Deus falou que vai fazer em você e através de você? Escreve. Sabe? Começa a rascunhar, sai daqui hoje e começa a botar no papel. Eu vou viver isso aqui. Isso aqui é o plano de Deus para a minha vida. É esse tempo aqui. E eu começo a dar prazo. Tal data eu vou estar assim. Tal data eu vou estar desse jeito. Tal data eu vou concluir isso. Eu vou ser um engenheiro. Então faça o vestibular. Vá prestar o concurso. Vá estudar. Passei na faculdade. Ok, compre os livros. Estude. Separe tempo para estudar. Qual é a tua missão, meu irmão? Qual é a sua missão? Escuta, tem algo que eu nunca gostei de fazer. Eu nunca gostei de dar aula. Xane sabe muito bem, essa mulher ficava no meu ouvido: você tem que dar aula, 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 você tem que dar aula. Igual burrito de Shurek, você tem que dar aula, você tem que dar aula. Amor, você tem que dar aula, você dá uma aula boa. Júnior, você tem que dar aula. Eu falei: cara, eu não quero dar aula, eu não gosto disso. Escuta, sabe onde eu estou me sentindo realizado? Quando eu dou aula. Eu não sei se o pessoal está aprendendo, mas eu estou realizado, eu estou. Mas eu estou feliz. Eu acho que alguém está recebendo, irmão. Escuta, é quando eu dou aula, irmão. Alegria de falar do texto da palavra. Alegria de preparar a aula, que a gente sabe bem. Fico o dia todo, toda quinta-feira eu estou dando aula no seminário. Eu fico o dia todo, na verdade a semana toda, pesquisando, arrumando tudo aqui na cabeça. Na quinta-feira eu abro a caixinha aqui, tiro tudo aqui, boto tudo aqui e depois boto no slide para ficar melhor para os alunos entenderem. Escuta, ainda tenho muito que aprender? Demais. Ainda tenho muito que aperfeiçoar? Ih, quanta coisa. Mas já saí do lugar que eu estava parado. Pastor, onde vai chegar? Não sei. Eu sei que pelo menos daquela turma, um vai ser pastor. Se um ali abraçar todo o conhecimento que pelo menos na quinta-feira eu estou liberando, cara, eu vou falar assim: Deus, botei a porta no lugar, botei o muro, construí o muro, porque eu estou me movimentando como igreja. Irmão, eu amo estar aqui no altar, eu amo pregar, eu amo pegar meu instrumento e tocar. Escuta, eu tenho certeza que daqui Deus vai levantar homens, mulheres, jovens, adolescentes, que vão se comprometer com a fé, que vão ser firmes em Cristo Jesus. E quando chegar o grande dia, aí Júnior, olha, um pastor, esse aqui você ensinou no seminário, esse aqui você influenciou com sua vida, esse aqui, ó, você foi uma referência para ele. Deu uns trabalhinhos, é verdade. Eu falo: é verdade, senhor, isso aí deu muito trabalho. Então, mas ó, formou. Uma benção. Pode entrar, meu filho, seja bem-vindo. Escuta, mas a pior coisa é o nosso corpo ir para o Murundu. E junto vai todos os projetos que nada saiu do papel.
Nada, 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 nada. Sabe aquela pessoa cheia de projetos, cheia de sonho, mas não fez nada. E eu nunca mais, eu vou cantar uma canção que eu cantei: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Nunca mais eu canto essa música, porque para mim não é verdade. Não estou criticando o autor e não estou sendo esse cara da crítica, não. Mas porque para mim não é uma verdade, porque tem uma porção de gente morrendo, cheio de projetos, cheio de planos, cheio de missões que Deus deu, mas Ele enterrou tudo com Ele lá no cemitério. Sabe por quê? Porque ele não saiu do campo das emoções. Terça-feira o que aconteceu aqui, meu irmão, vai ficar registrado nos anais da igreja. Mas escuta, eu agora preciso colocar em ação toda a unção que Deus liberou aqui nesse lugar. Quando acabou terça-feira, eu queria me jogar no chão aqui. Parecia que tinha passado um carro em cima de mim. Eu não aguentava. Sabe, parece que me sugou todas as energias. O que aconteceu aqui foi tão intenso comigo. Eu não posso dizer por ninguém, eu posso dizer por mim. Mas foi tão renovador no meu espírito. O meu corpo físico, uma noite de sono renovou tudo. Mas o meu espírito, eu saí daqui renovado, entendendo com muito mais clareza a minha missão nesse lugar, entendendo com muito mais propriedade o que Deus quer fazer comigo aqui nessa casa. Eu queria falar isso para você nessa manhã de hoje, que Deus tem um plano, Deus tem um sonho. O finalzinho, versículo de número 8 diz assim, final do verso 8, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a bondosa mão de Deus, a boa mão do meu Deus era comigo. Eu quero dizer que a boa mão do nosso Deus também é conosco aqui nesse lugar. A boa mão do Senhor está sobre essa casa aqui. Domingo passado eu comecei a falar sobre as portas. Neemias foi um reconstrutor. Eu estava estudando. E você sabia que o Neemias aparece dentro do ranking dos 10 homens mais notáveis que fizeram grandes coisas? Neemias está figurando entre os 10. Sabe por quê? Porque ele deixou a posição cômoda dele, de servir o vinho para o rei, de estar perto do rei, para ele reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir o lugar da casa dos pais dele. Eu pedi para colocar essa imagem, porque essa é a cidade antiga de Jerusalém. Aqui é a parte do templo. E onde estão os números são as portas. Jerusalém é cercada pelos muros. Não tem aquela canção bem antiga? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Esse é o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os muros de Jerusalém, cercam toda a cidade. E em cada um local do muro tem uma porta. E a gente vai começar a estudar as 12 portas de Jerusalém. As 12 portas, a primeira delas é a porta das ovelhas. Eu falei um pouquinho sobre ela no domingo passado pela manhã e quero concluir essa manhã de hoje falando um pouquinho sobre essa porta e sobre a segunda porta, e logo depois a gente vai orar juntos. A primeira porta é a porta das ovelhas. Ela fica ali em cima. É uma porta que ficava quase que anexo ao templo. O templo estava ali, aquele retângulo ali, onde está aquela outra construção, e ali é a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas era o lugar onde as ovelhas passavam por essa porta e já acessavam o lugar do sacrifício. Porque os animais passavam
pela porta e já eram preparados para serem sacrificados. E em João capítulo 10, Jesus vai começar a falar sobre uma analogia entre o pastor e as ovelhas, falando do relacionamento dele conosco. E nesse texto, João capítulo 10, eu queria que você fosse lá em João capítulo 10, vamos lá. João capítulo 10, versículo de número 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é quem? Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama elas pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. O pastor começa a chamar Noemi, Josélia, Anderson. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e o pastor as conduz para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Todas as que lhe... Eu achei interessante isso no texto, porque tinha ovelhas que não pertenciam ao pastor. E sabe o que acontece quando a ovelha não pertence ao pastor? O pastor chama, mas a ovelha não reconhece a voz, ela não vai. E eu quero dizer para você, se você é a ovelha dessa casa, você vai reconhecer a voz do pastor. Quando a pessoa ouve a minha voz, eu falo, é minha ovelha. Quando não ouve, eu fico tranquilo, não me pertence, não é desse aprisco. Às vezes tem gente que está nesse espaço aqui, mas não é desse aprisco. Por quê? Porque estar nesse aprisco aqui é ouvir a voz do pastor. Pastor, o senhor está falando que o senhor quer gerenciar a minha vida? Longe de mim, meu irmão, tenho muita coisa para fazer. Eu estou falando para você que eu quero, dar direções segundo a palavra de Deus. Eu quero pastorear a vida daqueles que aqui entendem, que encontram pastagem, encontram alimento. E o texto diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Escuta, o pastor sempre vai na frente e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Tem gente que também não está compreendendo, mas no verso 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Escuta, restaurar a porta das ovelhas para nós nesse tempo de obra que a gente está vivendo como igreja, e não é obra física, mas é uma obra espiritual. Escuta, é restaurar a nossa consagração a Deus, é restaurar o nosso tempo de consagrar a nossa vida ao Senhor, é da gente entrar por Jesus, e quem entra por Ele, diz a Bíblia, que vai encontrar pastagem. E eu quero dizer para você que a igreja está vivendo um tempo onde o Senhor está restaurando a porta das ovelhas. Sabe por quê? Porque Ele quer de novo o lugar do encontro com Ele sendo restaurado na nossa vida. Aqui não é lugar de encontros sociais, ainda que a gente se socialize. Aqui não é lugar, de encontros de amigos, ainda que a gente encontre amigos. Aqui é lugar de encontro com Deus todos os dias, meu irmão. Se a gente vai cultuar na terça, encontro com Deus. Se a gente está cultuando domingo pela manhã, está chovendo, não veio tantas pessoas, mas é lugar de encontro com Deus. Se a gente vai cultuar à noite, escuta, é lugar de encontro com Deus. Ontem teve o pré-acampamento de jovens, é lugar de encontro com Deus. Aqui é um lugar de encontrar com Deus. Você está entendendo isso, irmão? Não é um clube social onde a gente paga uma mensalidade, não. Aqui é lugar de encontro com Deus. Bate no ombro do seu irmãozinho e diz assim: Deus está restaurando a porta das ovelhas, porque Deus está restaurando o lugar da nossa consagração. Deus está restaurando esse tempo de consagração da nossa vida. E eu creio muito, que a gente vai experimentar a cada dia mais intensamente aqui nesse lugar das maravilhas de Deus quando a gente adora ao Senhor. Essa casa tem um DNA, tem uma digital.
A gente é reconhecido pela nossa digital. Essa casa aqui tem uma digital que identifica. Esse lugar é um lugar de adoração a Deus. Todas as vezes que a gente se move para adorar a Deus aqui nesse lugar, uma revelação dos céus alcança a nossa vida. O pessoal diz que o céu fica baixinho. Eu não sei se fica baixinho. Eu sei que o negócio fica muito intenso. Porque quando nós adoramos, a gente está cumprindo a missão da nossa vida como igreja. Tem igrejas que a missão delas é ser restaurador de família. E tudo que a igreja faz relacionado à família, cara, tudo é perfeito. Tem igrejas que o veio da igreja é libertação, irmão. Tudo que é culto é libertação. É demônio pipocando toda hora. E sai daqui, vai lá, e pega, e mete a espada nele. Vem Miguel, e vem fulano de tal, e quebra daqui, quebra dali. Escuta, glória a Deus. Mas essa casa tem uma unção. Quando nós adoramos a Jesus. Escuta, não é a música, é colocar Jesus no centro. E a gente reverenciar Ele. Se Ele aqui é o centro e Ele está aqui, a gente vai reverenciar. Irmão, a glória de Deus enche esse lugar. Você entende isso? E eu quero te chamar para a gente consagrar. Restaurar a porta das ovelhas é restaurar o lugar da consagração, o lugar do encontro com Deus, o lugar do encontro com Jesus. Segunda porta, e eu quero encerrar agora falando dela. Está ali, pode botar de novo? Porta das ovelhas. E a segunda é a porta dos peixes. A porta dos peixes era um lugar assim onde o pessoal que trabalhava com pescado, eles colocavam as bancas, e ali tinha o comércio, onde se vendia aquilo que se pescava. E a porta dos peixes para nós representa um lugar de crescimento e reprodução. Deus está restaurando ainda, sabe, que a essência da igreja seja um lugar de adoração. Deus está restaurando, que nesse lugar também tem crescimento e a gente vai se reproduzir. Precisa ter outras Brunas, outras Yasmins, outros Mauros. Pensa outros Mauros. Muito diferente, né? Outros Joãos, outros Sérgios, outros Diegos, outros Caos, outros Brunos, outras Patrícias, outros Denilson, outras Josélias. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Jesus chamou a gente para a gente dar fruto. Ele deixou uma ordem bem clara e bem expressa, dizendo assim: portanto vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Escuta, a gente precisa restaurar a porta dos peixes, que fala a respeito do nosso desejo de multiplicar e evangelizar quantos mais Deus colocar diante de nós. A gente não pode se alegrar de saber assim: terça-feira foi um culto maravilhoso, pastor, vamos tentar de novo. É a mesma coisa que os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, falaram para Jesus lá em cima do monte da transfiguração. Os 3 viraram e falaram: Jesus, é bom aqui, hein? Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, para o Moisés e para o Elias, e a gente fica aqui só curtindo essa presença. Jesus falou: não, a gente tem que descer, porque lá embaixo tem gente que está precisando da gente. Escuta, terça-feira Deus nos abraçou de uma forma muito especial. Agora a gente tem que descer o monte, porque tem gente lá embaixo que precisa daquilo que eu recebi aqui na terça-feira.
Tem gente lá embaixo que eu preciso dividir o pão com ela, porque ela está pensando em cortar os pulsos. Tem gente lá embaixo que está pensando, está colocando uma corda no pescoço e está querendo jogar o banquinho para o lado para se enforcar. Tem gente lá embaixo que está se drogando, pensando que aquilo vai suprir a necessidade dele. Tem gente lá embaixo aí que está pensando que vai, sabe, com comprar, adquirir algum bem, ele vai satisfazer um vazio que está dentro dele, mas só a presença de Deus é que pode substituir esse vazio, ou na verdade pode preencher esse vazio. Pastor, quem vai falar? Escuta. Sou eu e você. Não são os anjos. Não, sabe, não vai aparecer um ser angelical e dizer: olha, o Senhor te ama. Ele enviou o único filho dele na cruz para morrer por você, para você ser salvo. Não, quem tem que fazer esse papel sou eu e você. Tem gente que está na pracinha ali e que está precisando que eu e você cheguemos lá e a gente fale: olha, Deus ama você, cara. Ele enviou o único filho que tinha para morrer na cruz pelo seu pecado, para preencher esse vazio que você está aí no seu coração. Pastor, mas eu pensei que a gente tinha que saber o grego, o hebraico, mas não, você precisa conhecer Jesus. E à medida que você conhece Jesus e você parte o pão, outras pessoas vão ser alimentadas. Então a primeira porta que Deus está restaurando na nossa igreja é a porta do encontro com Ele, onde todos os cultos, todas as reuniões a gente vai se encontrar. Mas a segunda porta que Ele quer restaurar é o lugar do crescimento, é o lugar da reprodução, é o lugar onde a gente vai sair daqui e dizer: eu vou ser pescador de homens. Porque Jesus estava passando na beira da praia, João, e viu uns caras pescando. E aí Jesus fala assim: olha que mensagem poderosa. Vem e segue-me. Os caras deixaram tudo e foram seguir Jesus. Abandonaram o barco, abandonaram a rede, abandonaram tudo e começaram a andar atrás desse homem. E Jesus fala assim: olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. E eu quero dizer que Deus está restaurando a porta do peixe, porque a gente vai sair daqui para pescar homens em nome de Jesus. E tem muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitos adolescentes que vão receber de Deus através da sua vida. Fique de pé, nós vamos orar, agradecendo a Jesus. Terça-feira eu vou continuar falando sobre as portas. Terça-feira eu vou falar sobre a porta velha. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.